Oi pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou o Alan e hoje eu vou falar de um jogo aí que acabou de chegar no Brasil e é aquele tipo de jogo que você fica assim, caraca, finalmente aqui, finalmente. Então é com muito prazer que hoje eu vou falar sobre um jogo e um autor também, né, que eu gosto muito, sou muito fã dos trabalhos dele. Então, sem muita enrolação, hoje eu vou falar do Detective. Detective, o jogo da investigação moderna. Lá fora ele é da Portal Games e aqui no Brasil ele é da Galápagos Jogos. O Detective, ele é do Ignacy Trzewiczek, né, com história por dois nomes impronunciáveis, que é o Przemysław Rimmer e Jakub Tapot. O que vem no Detective? Você vai ter um tabuleirinho central, para você só controlar o movimento da sua equipe, mas muito do andamento da partida você vai controlar nessas duas colunas, eu já vou falar sobre elas. Você vai ter uma série de cartas que eu não posso mostrar muito, tá? Elas são divididas em casos. Então esse aqui, por exemplo, é o baralho do caso 3. Ok? Você também vai ter uma série de cartas de personagens que aparecem na partida. Ok? As cartas elas vêm com espaço para você fazer anotações sobre eles, né? Conforme você investiga. Mas não aconselho fazer isso, embora assim, o jogo seja uma experiência, né? Vou falar sobre isso no review, então, às vezes, se você quiser escrever, nada te impede. Nas partidas que eu joguei, a gente foi tomando nota em papel, em planilha, enfim. Aí uma série de tokens, que são os tokens de habilidade, tokens de stress e tokens de ordem, né, de autoridade, para você controlar os status. As fichas dos personagens, né, dos investigadores, então ela sempre vai ter um lado azul, que são os personagens que você pode escolher. Caso este personagem não seja selecionado para a partida, você sempre vai jogar com ele do outro lado, aí você vai ter um consultor à sua disposição, tá? Então na partida, quando você escolhe um personagem, ele vai ter uma habilidade aqui, que é paga com um token de autoridade, e aqui o token que ele fornece para o grupo. E aqui um breve, uma historinha, né, sobre o cara, o que ele fazia. E aqui sobre os consultores e os tokens que eles adicionam ao grupo. Okay? E aí você vai ter os manuais, né? Ele vem, aliás, manuais não, né? Você vai ter um manual, que é aquele padrão meio da Portal Games mesmo, que é um manual grandão, né? No tamanho exato da caixa. Bem ilustrado, bonitinho, legal. Muito tranquilo de entender esse jogo, tá? As regras dele, muito tranquilo. E os manuais do Ignacy Trzewiczek, eles já são historicamente confusos, né? Então, para quem jogou Stronghold, por exemplo, a primeira versão, aliás, estou devendo review, porque a segunda tá aqui, ó, aqui no cantinho, aqui, ó. Preciso fazer um review desse jogo logo em breve. Para quem jogou a primeira edição do Stronghold, ou a primeira versão esqueci o nome da ilha do Robinson Crusoe também. Os manuais eram horríveis, assim, muito difícil de entender. Então acho que agora ele entendeu que ele não é muito bom em escrever manuais, então acredito que ele escreve o core, dá para alguém revisar e aí soltam o que é a versão final do manual que chega pra gente. Então, muito bom, manual muito bom. Aí você vai ter o livro de casos, tá? Esse eu não vou nem abrir para não ter spoiler, beleza? Até pra eu mesmo, né? Porque eu não joguei todos os casos ainda, então eu só tive acesso ao começo do jogo, né? E aqui só um guia do Antares, né, que é um aplicativo que você vai usar. Aplicativo não, na verdade é um site. Qual é a ideia do jogo? O Detective, você vai fazer parte de uma equipe de investigação, onde você vai ter um storyline, né, vai ter uma história para seguir, e você tem que ir resolvendo os casos. Aparentemente os casos são isolados, mas conforme a história avança, você percebe que eles conversam uns com os outros. Então você percebe que você está no meio de uma trama maior. O que o jogo é muito legal, né? Por que esse jogo ele é tão bem resenhado? Por que ele tem um séquito de fãs muito famoso aí, né, pelo mundo? Ele quebra a quarta parede. O tempo todo. O tempo todo o jogo conversa com o mundo real. O tempo todo. O tempo todo. Então assim, esqueça componentes. Cara, esse jogo você só precisa de pessoas dispostas para jogar. Vai ter uma interação absurda, absurda durante o jogo. E você vai desvendar o caso. Então ele é um jogo de dedução, ele não é um jogo de regras. Ele não é um jogo onde você tenta vencer o jogo. Pelo contrário, o jogo vai te entregar uma história. Então, como um bom investigador, você pode ter acesso ao banco de dados no Antares. Você vai lá digitar, acho que é antaresdatabase.com, se eu não estou enganado.
Lá você vai registrar o teu caso, e aí conforme você vai interagindo com as cartas, aí ele tem um fator narrativo muito comum, né, em jogos dessa forma, né, que são card-driven, mas com narrativas. Então, tipo, fez tal coisa, abra a carta número tal. Mas aí as cartas, elas têm pistas. Então muitas vezes elas podem te induzir para outras cartas, onde você vai ter a leitura, e as cartas elas são de dupla face. Para você ter o acesso do outro lado da carta, geralmente ela tem um ícone, né, de virar a carta. Só que geralmente esse ícone ele vem acompanhado de um ícone que os personagens fornecem. Então se o grupo de jogadores, num comum acordo, achar que é válido investigar aquilo, você vira e tem acesso ao outro lado da carta. Se vocês acharem que é bom, beleza, mas muitas vezes o jogo ele te faz perder tempo com isso, e você corre contra o tempo nesse jogo. Tá? Então você vai ter um número de dias para resolver o caso, e os dias eles são divididos das 8 até as 4 da tarde. Né? Um Labor Day padrão, 8 horas de trabalho. Você pode fazer hora extra no jogo, você pode trabalhar até as 5, 6, 7, 8, 9, 10, mas como bom todo trabalhador, você fica estressado quando você faz uma 8 horas extra. Então, conforme você vai fazendo hora extra, para cada uma hora extra que você faz, você ganha um token de estresse. E os casos, eles têm limites de tokens que você pode ter de estresse durante o jogo. Então, se você atingir aquele limite, independente de ter acabado o número de dias ou não, você imediatamente tem que encerrar o caso, aí você tem que ir lá no Antares e fazer um report das coisas que você descobriu. Então, sempre que você terminar um caso, vai ter um questionário para você responder. E aí você vai responder com base na investigação que vocês fizeram, na dedução. A questão é, a resposta não está nas cartas. Isso é genial, não adianta assim você falar assim, ah, essa pergunta aqui, olha a carta tal que a gente abriu para ver, não tem resposta nenhuma. O jogo vai te entregar as pistas, vai te entregar os guidelines, o direcionamento para você desenvolver o caso. Isso é genial, cara, isso é muito bom. E é muito legal, por exemplo, conforme você vai interagindo com as cartas, ele pode falar para você, tem acesso ao arquivo tal, né, uma data file. Aí você vai lá e vai ver um interrogatório de um suspeito. E aí esse interrogatório, a pessoa que o interrogou na época vai colocando níveis de estresse durante o interrogatório. Então dá pra ver se a pessoa tá mentindo, ou se ela estava só pressionada pela conversa, ou se ela está claramente escondendo algo, ou se ela estava sendo sincera o tempo todo. E isso funciona muito bem, assim, mas funciona muito bem. Então o que é legal? Independente do número de jogadores, se você vai jogar de 1 até 5 pessoas, esteja preparado para uma experiência extremamente imersiva, dê papéis, sabe? O próprio manual fala isso, dê papéis. Então deixa um responsável para cuidar do Antares, deixa o outro responsável para lidar com as cartas, para ler, deixa mais de um responsável para fazer um mapa mental, né? Um mapa criminal. Então a gente está investigando esse caso, essa pessoa aqui, isso. Vai fazer um mapa mesmo, né? Como naqueles filmes onde você vê tudo colado na parede, assim, de fundo. Cara, o Ignaz Trzewiczek, eu acho ele um autor muito singular, porque um dos principais motes da editora dele é esse, né? Board Game That Tell Stories, né? Jogos de tabuleiro que contam histórias. E ele sempre faz isso. Então, da mesma maneira, por exemplo, que no Stronghold, né, você vê a Batalha de Helm's Deep acontecendo na sua frente, como no Robinson Crusoe, você se sentia realmente ilhado ali, né, dentro daquele cenário maluco. Aqui eu tive a melhor experiência de investigação em um jogo que eu já tive na vida, assim, sabe? Considerando os clássicos detetives, Sherlock Holmes com Super Detective, todos eles, é estupidamente bom e é muito legal porque o fato de você ter que usar o Google durante o jogo, o Google Maps e outras ferramentas, isso é muito legal. Então, assim, isso também não é um uso livre, né? O jogo dá um recurso para você. Sempre que você tiver uma carta de pista e aparecer um ícone de Wi-Fi em frente a uma palavra, significa que você pode ir na internet e pesquisar aquele verbete. E não é só flavor, né? O jogo ele não vai só acrescentar flavor à partida, ele vai te dar direcionamentos para você chegar num raciocínio que faça sentido dentro das pistas que o jogo está te entregando. Então, assim, eu fico tentando imaginar como é que ele chegou num nível de imersão tão grande e fazendo o mundo real conversar com o jogo de maneira tão perfeita. Porque você realmente vai se sentir investigando um caso. É muito legal. Assim, não é um pouco legal, é muito legal. A vontade que eu tenho de falar mais sobre a história, mas eu não posso, porque senão eu vou estragar a sua surpresa. Então assim, cara, se você dispõe de 3 até 5 horas aí para jogar, reúna seus amigos e jogue esse jogo para amanhã. E o mais legal, a primeira partida que eu joguei dele, eu joguei online. Cada um na sua casa, né? Porque a gente tá na quarentena, eu tô gravando esse vídeo aqui na quarentena de 2020, não sei quando você tá assistindo, mas foi cada um na sua casa. Então, tipo, eu com a cópia do jogo,
eu só tirava foto das cartas, ia mostrando para meus amigos para eles tomarem notas e tal, um outro amigo cuidando do Antares Database e os outros fazendo o mapa criminal. Perfeito para jogar cada um na sua casa, perfeito. Fizemos uma live no Discord, cada um com a câmera ligada, a gente ia lá, ia conversando, mostrando, interagindo. Perfeito, perfeito. Uma das melhores experiências imersivas que eu tive na vida foi com o Detective, o jogo da investigação moderna. Então assim, ó, galera, eu sou suspeito porque eu sou fã do autor, né? Eu sou muito fã do Ignace desde meu primeiro contato lá com o Robson Crusoe, lá no passado, mas perfeito, perfeito. Se você gosta de jogos de investigação, se você quer uma experiência muito imersiva, obrigatório, tá? 10/10 para o jogo, é sensacional. Críticas, comentários, sugestões, sempre bem-vindos mais uma vez. Aquele abraço.